Exato. Então, galera, tem muita coisa por vir. Isso é só a ponta do iceberg. O Flávio pedindo dinheiro pro Vorkaro pra esse filme aí é só o comecinho do que tá pra estourar. E nessa história toda, quem cresce, Ana? Renan Santos, né, meus amigos? Exato. A verdadeira direita. Exatamente. Então, galera, vamos ficar muito atento pelos próximos acontecimentos aí e tem muita coisa pra sair. Fechou? Próxima. Vocês querem falar sobre isso aqui, do The Hit? A gente já comentou, mas vamos falar. The Hit pede para censurar Estadão por Vorcarosfera e Justiça nega. Juiz fala em risco de censura prévia incompatível com o regime constitucional de proteção à liberdade de expressão. Gente, assim, eu não sei por que o The Hit fez isso. Não sei qual é o objetivo dele de censurar a Vorcarosfera. Até mesmo porque, até onde eu sei, o que o Estadão fez foi nada mais do que reunir informações públicas em um lugar só. Pra ficar mais fácil e didático das pessoas conseguirem acessar a informação. Qual o objetivo do The Hit em barrar isso? Não sei. Realmente, com certeza. Tá com medo, tá com medo. não faz... Com certeza, o que eu acho, Ana? Que com certeza foi um pedido De alguém. do próprio PL, do Flávio Bolsonaro, de alguém. Por quê? Eu vi algumas notícias recentemente que o PP estava avaliando aí nessas próximas semanas bater o martelo realmente na pré-candidatura ao Senado pelo The Hit. Sim. Ou seja, nesse momento, ele tem que se mostrar como um escudeiro de primeira linha do bolsonarismo, do Flávio e tal. Que Muito triste, até a inclusive. ponto dele se jogar na frente de uma bala, né? De querer proteger o pessoal do Bolsonaro e do PL sobre o escândalo do Banco Master. Pô, a que papel ele tem que se prestar de atuar, né, nesse sentido, cara? É muito triste. Eu achei muito triste porque o The Hit realmente é uma figura que eu não esperava esse tipo de atitude. É uma pessoa que fez um trabalho muito bom em segurança pública aqui em São Paulo. E ele tentar, de certa forma, se validar Com o bolsonarismo, né? Fazendo uma coisa dessa. Tentando, de fato, censurar e tirar a informação das pessoas. É muito triste ver ele seguir por esse caminho. De verdade, assim. Eu fico bem decepcionada. Mas, fazer o quê? Vamos ver aí o que vai virar, né? Se isso daí vai ser a conta para ele firmar sua pré-candidatura ao Senado, apoiado pelo Flávio, pelo PL, por toda a galera aí. Perito da PF produziu arquivos Moraes e Toffoli a partir do celular... Produziu arquivos? É. A partir do celular de Vorkaro. Desinvestigação. João Nabas, suspeito de vazar conteúdos sigilosos extraídos do telefone do banqueiro envolvendo o ministros do STF, criou 2 documentos apócrifos sobre relações dos ministros com Vorkaro. O Estadão pediu manifestação à defesa do perito e aos ministros. Caramba. Eu vi essa notícia ontem no Twitter e no primeiro momento que eu vi que era só uma pessoa postando, eu achei que fosse mentira. Nossa, muito estranho, bizarro, né? Isso. A única frente ainda não investigada no caso Master envolve relações de ministros do STF com Vorkaro. Isso daí eu acho que precisa ser melhor apurado, tá, Ana? A polícia informou o ministro André Mendonça do STF ter identificado que o perito criminal da corporação João Carlos Nabas produziu 2 arquivos intitulados Moraes e Toffoli e esposa, a partir de citações aos 2 ministros encontrados no celular do banqueiro Daniel Vorkaro. Sugeriu a colegas da própria PF o vazamento do material. Gente... As informações fazem parte da investigação aberta da PF por ordem de Mendonça para apurar vazamentos do celular de Vorkaro, que resultaram no cumprimento de busca e apreensão contra Nabas em maio por suspeita de violação de sigilo funcional. Ele foi afastado de suas funções após a operação. A reportagem do Estadão entrou em contato com o escritório da advocacia que defende João Nabas e não houve manifestação. O espaço segue aberto para a manifestação. Os ministros de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli também foram procurados, mas não se manifestaram. Gente, muito estranho isso, tá? Muito estranho. A quem interessa isso? Pois é. Tem uma Não, continuidade. assim, a não ser que o cara, sei lá, fosse fazer esse vazamento falso e vender isso pra imprensa por um valor muito grande, porque tá todo mundo esperando que saia algo com esses 2 nomes, e aí ele vende isso daí com um valor absurdo e some. Mas posso falar uma análise aqui, eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras. Mas a quem interessaria uma matéria como essa? Que foi descoberto que foram criados arquivos falsos nos nomes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Bem pensado. Quem que tá nas cordas hoje? Né? Vocês que estão assistindo a live são inteligentes e podem tirar as suas próprias conclusões, tá? Então, são pessoas poderosas no nosso país que nunca estiveram em tanto descrédito como estão hoje, com comprovações reais de envolvimento, no caso do Banco Master, né? Um cara, o Vorkaro, que praticamente comprou a República inteira. São pessoas da Polícia Federal envolvidas, são pessoas do Supremo Tribunal Federal envolvidos, são políticos, presidentes de partido, senadores, influenciadores, pessoas de toda sorte. A partir do momento que
alguns dias atrás, vazaram mensagens da própria esposa do Alexandre de Moraes, mandando um zap diretamente pro Vorcaro com um contrato de 129 milhões de reais, e ele a questionando qual seria a melhor forma de assinar, ou via digital, ou via FISC, devolvendo para ela, depois de 2 dias sai uma matéria dessa, é no mínimo curioso, nos gera a necessidade de uma averiguação um pouco melhor sobre isso, né? Mas é estranho, e isso, de certa forma também, Ana, não apaga e não invalida tudo que já foi vazado sobre Toffoli e Alexandre de Moraes. Exatamente. Certo? Eu queria saber, inclusive, o que tem dentro desses arquivos, né? Será que era uma pasta vazia? Será que tinham outras coisas novas? Será que era uma pasta com as informações que a gente já sabe para tentar invalidar as informações que vazaram ao longo dos últimos meses? Eu não sei. Mas o que eu sei é que as pessoas mais interessadas em uma matéria como essa, em um descobrimento como esse, eram realmente os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Faz total sentido. Bom, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí, né, galera? Mas lembrando que é o que o Rafa falou. Não vamos invalidar todos os demais vazamentos que já tivemos até hoje. Sim. Republiquê. Para tentar calar Malu Gaspar, Daniel Vorcaro teria tentado contratar a jornalista, oferecendo luvas de 1,5 milhão e salário mensal de 120 mil para apresentar um programa na Léo Dias TV. Segundo mensagens, após a abordagem, ela teria vindo com mais fúria nas reportagens sobre o Banco Master. E o banqueiro decidiu abortar a proposta. Gente, isso daqui é um caso que, assim, é ridículo. A gente falou um pouco sobre o vazamento dessas mensagens ontem. Você viu os vazamentos? Eu vi. É eles debochando dela por ela ser uma pessoa honesta e estar fazendo o trabalho dela. Eles caçoam dela por ela ter um up. Eles caçoam dela por ela ser uma pessoa que não liga pra dinheiro. Eles falam repetidamente que eles precisam achar qualquer coisa pra usar contra ela, que eles investigaram a família dela, os vínculos dela, tudo que ela ganha, que os filhos não tem nada porque são filhos pequenos. Nossa, a mulher vive uma vida medíocre. Sabe quem que vive uma vida medíocre? Vocês que acham que pode comprar todo mundo com dinheiro. É vocês que vivem uma vida medíocre. Que acham que vai lá ostentar em festa, ostentar mulher, ostentar dinheiro, ostentar um monte de coisa, e agora tá onde? Atrás das grades. Enquanto ela tá fazendo o trabalho dela de forma honesta, de forma idônea, da forma que ela acredita ser feita. E isso que aconteceu aqui, que tá escrito na Republiquê, é uma coisa que acontece normalmente com pessoas honestas. Porque o que acontece? A pessoa tá ali honestamente fazendo o trabalho dela. Chega um safado, um sem vergonha, um mau caráter, igual um cara desse daí, e fala assim, olha, eu vou te oferecer não sei quantos milhões, mais um cargo aqui, mais um negócio ali, pra você se desviar do seu caminho. Sabe o que a pessoa faz? Ela se sente pessoalmente atacada. Ela, como que essa pessoa acreditou que eu fosse aceitar esse tipo de oferta? Esse tipo de oferta que ofende diretamente a minha honra. E aí a pessoa vai com mais fúria ainda pra fazer o trabalho dela, porque ela se sente ultrajada de estar sendo alvo de uma proposta daquela. Como se todo mundo fosse comprável por uma moeda igual a vocês. Como se todo mundo pudesse ser comprado com uma festa, comprado com um jatinho, comprado com alguns milhões. Nem todo mundo é volátil e vendido e mau caráter igual vocês são. Coloquem isso na cabeça de vocês. Não é porque que todo mundo ao redor de vocês é comprado com alguns milhões de reais que todo mundo é. Tem muita gente que acorda todos os dias fazendo um trabalho idôneo e que vai se sentir ultrajado por sequer ter passado pela cabeça de um mau caráter como vocês, de que ela poderia ter aceitado esse tipo de proposta. Eu me coloco no lugar dela porque eu imagina você tá ali todos os dias fazendo o seu trabalho, se ferrando, como vocês mesmos disseram, tendo um up pra dirigir, pra fazer seu trabalho, um trabalho bem feito, sendo noticiada, sendo reconhecida, aí vem um filho da mãe desse daí e fala assim, não, vamos dar uns milhãozinhos lá pra ela que ela vai calar a boca. Não, o silêncio de pessoas verdadeiras, a voz de pessoas verdadeiras não é calada com milhões de reais. É por isso que Deus fala através dos corajosos, porque os covardes tentam comprar as pessoas igual vocês. Nossa senhora, hein? Veio do coração essa, hein? Veio do coração essa. Atenção, meus corteiros. Mais aura, mais ego, mais aura, mais ego. Mas é isso, ô Ana. Formei aura agora, tá? Meu, Muita aura. Alguém clipa isso, por favor? Ofereceram pra ela 120 mil reais por mês, uma luva de 1,5 milhão de salário. Se não me engano, ela tinha um salário de pouco mais de 20 mil reais onde ela trabalhava. Olha a discrepância de nível monetário que ela recebeu por parte, inclusive, de um funcionário do Léo Dias, tá, Ana? Era uma pessoa ligada ao portal do Léo Dias. Isto é. Que estava em contato com ela. A Isto É, inclusive, nesses vazamentos de mensagem, foi comprovada que já era praticamente do Vorcaro, né? Porque até estavam chamando de quanto é a Isto É, né? Nos últimos meses. A gente tem que avaliar, inclusive, as capas para ver as intenções do Vorcaro com relação àquilo que foi publicado nessa revista. Mas a Malu Gaspar foi tão inteligente que ela deu corda pro cara do Léo Dias, falando, não, me manda um contrato pra eu ver como que é e tal, não sei o quê. Daí depois de quase um mês, ela recusou, ela parou de responder e eles entraram em desespero. Pra essa turma do Vorcaro, do Léo Dias, não tem cabimento uma pessoa não ter valor comercial.
né? Pois é. Ela Eles tem compram os seus tudo. próprios valores, né? Mas valor comercial de dinheiro é incomprável. Isso não entra na cabeça desses bandidos, desses caras que são tão superficiais a ponto de acharem que as suas vidas giram em torno de dinheiro, de festas, de luxúria, de luxo, de sexo, de todas essas coisas. Eles não entendem que, na cabeça de algumas pessoas, os seus princípios e os seus valores são muito maiores do que qualquer dinheiro, do que qualquer pessoa que queira comprar outra. E isso é muito legal. E por mais que a Malu Gaspar tenha as suas preferências políticas aí no jornalismo, a gente sabe que ela sempre pendeu mais à esquerda, isso não é motivo de esconder de ninguém. A gente tá aqui para falar que ela é uma mulher exemplar. Sim. Dentro de um Brasil hoje que tá deturpado, dentro de um Brasil hoje que as mulheres mais famosas e conhecidas, que são as maiores referências para muita gente, são Deolane Bezerra, que foi presa, e Virgínia Fonseca, que divulga Tigrinho, Ou Erika Hilton, que nem mulher biológica é de verdade. ou Erika Hilton, sendo que a gente tem mulheres como essa no país que não são valorizadas e que merecem as nossas palmas. E o reconhecimento. Sensacional. Parabéns, Malu. E outra coisa, só uma curiosidade, a gente falou da Isto É, sabe o que é interessante? A Isto É, você sabe que nós aqui no MBL fomos os primeiros a começar a falar publicamente sobre o caso do Banco Master. Sim, claro. A Isto É, logo que a gente começou a fazer isso, eles começaram a fazer ilações sobre o caso da Refit. Entendeu? Começaram a jogar mentiras sobre o caso da Refit, foram os principais veiculadores disso. E agora a gente descobriu por quê. Porque a Isto É do Daniel Vorcaro por meio desse vazamento de mensagem. Então, assim, muito interessante como as coisas funcionam, né? Muito interessante. Às vezes no começo a gente não entende, mas o tempo é o senhor da razão. Exato. E o tempo ele mostra tudo e a gente consegue voltar atrás e fazer as ligações de cada caso. Tá aí, galera. Gente, o YouTube, a gente tá sem thumb e sem título, só que eu tô vendo que algumas pessoas estão perguntando aqui, porque eu e a Heloísa tentamos alterar aqui, mas o YouTube estava travando. Tentamos aqui pelo computador da live, reiniciamos, tentamos de novo, fechamos, abrimos o YouTube milhões de vezes. Tentei do meu computador também, que eu tenho logado lá, o canal do MBL, não dava pra trocar. Ele travava a tela na hora de salvar, não salvava e travava tudo, voltava do começo. Então por isso que tá assim. Não sei, Elô, tenta mudar aí de novo, vê se vai. Abre uma nova aba, porque se travar, trava só a nova aba. Será que vai, Lu? Permanece aí. Vou tentar agora. Vamos lá com o Frávio. Aqui Flávio. começa a pauta da live, tá? Tá rolando uma Bora. tretinha entre o Flávio e o Lula e essa Uau. aqui é o início dela. Opa. Vamos lá. Flávio vê fortalecimento de Lula em ano eleitoral e pede aos Estados Unidos adiamento de tarifas contra o Brasil. Sugestão de adiamento das taxas para depois das eleições foi enviada ao Escritório de Comércio dos Estados Unidos. Em 2025, Eduardo Bolsonaro agradeceu a Trump após o tarifaço. Para Flávio, Lula cresce politicamente com o embate travado com as autoridades norte-americanas. Eu acho engraçado que eu gosto de traçar um paralelo aqui quando a gente fala desse assunto. A gente vê Lula com a taxa das blusinhas. Primeiro o Lula foi lá, não, taxa das blusinhas não, porque vai taxar os pobres, daqui a pouco ele não, tem que ter taxa das blusinhas. Criou a taxa das blusinhas. Ficou aí uns bons meses, bons anos com a taxa das blusinhas. Agora, no final do governo dele, ele vem e fala assim, atenção, acabei com as taxas das blusinhas. Eu sou um super-herói, eu destruí algo que eu mesmo criei. E com o Flávio e o Eduardo foi a mesma coisa. O Trump começou, quando ele entrou no governo, com aquele tarifaço. Tarifaço pra cá, tarifaço pra lá, vou taxar isso, vou taxar a China, vou taxar o Brasil. Quando ele taxou o Brasil, o que aconteceu? Eduardo Bolsonaro veio a público, opa! Trump, meu herói, meu presidente, meu chefe, taxou o Brasil, era isso que a gente queria. Aí agora o que acontece? O Flávio vai lá pros Estados Unidos e fala, Trump, não taxa o Brasil não. Aí o Trump fala, tá bom. E aí ele fala, eu sou o herói do Brasil, eu tirei a taxação do Brasil. Sendo que lá atrás eles estavam comemorando. Então, olha o paralelo. Isso é o que a gente fala sobre o teatro das tesouras. Por quê? Porque a tesoura, ela é um único instrumento em que as duas lâminas, elas ficam o tempo todo se batendo, mas elas fazem parte de uma mesma instituição. Por isso que a gente fala teatro das tesouras. Você olha só a parte de baixo, onde as partes estão ali se batendo, se encarando, mas quando você olha o todo, Mesma eles são estrutura. iguais, é a mesma estrutura. Então, por isso que eu gosto de fazer esse paralelo entre a taxa das blusinhas e a taxação do Trump. Eu venho, jogo um problema em você, esse problema vira um grande problema e depois eu viro o salvador da pátria quando eu te entrego a solução dele. Isso se reflete também, Ana, no próprio Congresso Nacional com as votações das bancadas do PT e do PL. Você vê projeto da misoginia, como que votou PT e como que votou PL, tudo junto. Aumento de fundo eleitoral, como que votou PT e como que votou PL, tudo junto. Agora, mais recente também tiveram outras votações. Eles sempre votam junto e eles sempre arrumam uma desculpa depois que a imprensa questiona, da mais mirabolante possível para tentar se justificar. E os apaixonados pela família Bolsonaro ou os apaixonados pelo Lula, fingem que tá tudo bem.
Eu não sei se eles fingem que tá tudo bem ou se realmente não entra na cabeça deles que eles gostam tanto dessas figuras que eles simplesmente estão cegos pra isso. Mas é Eles exatamente estão cegos, isso, é, eles estão seguem cegos. Eles estão cegos, eles Você não vê que conseguem estão entender. cegos quando saiu o áudio do Flávio e do Vorcaro, que os bolsonaristas falaram o seguinte, falaram, pô, Flávio, se você tivesse falado pra gente antes que existia esse áudio, a gente ia conseguir te defender melhor. E qual o problema de Tipo assim, pedir 60 milhões de reais pra um filme? É dinheiro privado. O Banco detalhe, Master é um banco privado, não é dinheiro Ele público. pediu 134 milhões. Ele pediu 134 milhões, mas segundo essa galera que é fã do Flávio, não tem problema, porque é dinheiro privado. Mas aí se você faz um paralelo também com o escritório Da Viviane da Barsi. Vivi Barsi Moraes, ela tá prestando um serviço pra um banco. Não tem problema. Ela tem um escritório dela, nada tem a ver com o marido dela, é um contrato privado, e aí? São 129 milhões de reais de um banco privado, não tem dinheiro público envolvido. Pra nós, há problema em ambos. Agora, dependendo de qual esfera você é, se você é do Lula, você só enxerga problema na fala do Daniel Vorcaro pro Flávio. Se você é da ala bolsonarista, você só enxerga problema no contrato da Viviane Barsi com o Alexandre de Moraes. Então, assim, gente... É aí que a gente se diferencia, Ana, a coerência. Eu vi recentemente aí um story, alguma coisa do Felipe Sestaro, numa live que o Junito tava fazendo, analisando e fazendo um react. O cara tava revoltado com a falta de coerência dos bolsonaristas. Entendeu? Eles não conseguem sustentar um argumento sequer. Mas quando a gente foi lá pra falar disso, eles só tratou a gente mal. Exato. Então, galera, é isso. a nossa missão, a Isso missão mostra tudo. das pessoas mais inteligentes, dos early adopters, de quem já enxergou tudo isso, é aos poucos convencer as pessoas que estão cegas e mostrar pra eles o quão burro eles estão sendo. Né? Não tem outra palavra. Essas pessoas que estão se forçando a uma cegueira idiota nesses casos, eles estão sendo burros. Estão sendo burros, não estão enxergando o que está acontecendo à frente dos seus próprios olhos. Infelizmente, uma pequena parcela da população vai continuar assim para sempre. Agora, existe ainda uma quantidade de... Gostou deste conteúdo? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e ajude o Partido Missão a levar essas ideias para cada vez mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.